Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Hoje teremos aula de literatura e vamos trazer um escritor maravilhoso para a nossa aula. O tema da aula é Castro Alves, o poeta dos escravos. Vamos lá? Pessoal, eu trouxe para vocês essa imagem para iniciar a nossa aula e falar da terceira geração do romantismo. Caso você não tenha assistido às minhas aulas anteriores ou não tenha nenhum conhecimento prévio acerca do romantismo, o romantismo é um movimento literário, é uma escola literária, na verdade a primeira escola literária brasileira, que é dividida em 3 fases. A primeira é a era nacionalista, a segunda é conhecida como a mal do século e a terceira é a condoureira. E aí, por isso, a gente tem essa imagem dessa ave aí, que vai aparecer na tela para vocês, que é o condor, que é uma ave que habita ou que fica nas grandes montanhas, tá? Nos Andes, principalmente. E aí ela simboliza a liberdade. Então, quem é o Castro Alves? Por que eu trouxe o Castro Alves para essa aula e por que ele é tão genial? Então, a gente começa a pensar na formação da literatura brasileira numa perspectiva da seguinte maneira. A gente tem a representação do povo brasileiro ao longo dessa produção literária. Então, eu tenho ali, na primeira geração, o índio como símbolo de nacionalidade. E aí eu tenho o Castro Alves, que é o cara que vai trazer uma poesia de denúncia social, que ele vai trazer uma poesia abolicionista. Então, o tema, o foco principal da obra dele são os escravos, a escravidão, tá? E aí vamos ao contexto dessa produção, desse escritor. A gente tem a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que barra a comercialização de negros, de africanos no Brasil, por conta da quantidade exagerada que já se tinha no país. E aí a gente tem uma situação na sociedade. A professora parece que vai dar aula de história, não é, gente? Mas, como eu sempre friso e sempre falo, quando nós falamos de literatura, é importante a gente entender o contexto histórico, saber que a história ela é muito importante para essa formação, tá bom? Então, se você não gosta de história, tem que aprender a gostar, viu? Porque é assim mesmo. Então, aqui, nesse contexto histórico, nós temos a divisão da sociedade em 3 grupos aí que são importantes, tá? Os emancipacionistas, no caso, os emancipacionistas, eles defendiam a extinção lenta e gradual da escravidão, quer dizer, eles eram a favor da extinção da escravidão, só que de forma gradual. Quer dizer, não era... como assim? Não se compraria mais escravos, não se comercializaria mais escravos e ali, com o passar do tempo, a escravidão acabaria no país. E aí a gente tem os abolicionistas, que é o foco da nossa produção literária do Castro Alves, que eles tinham a ideia de acabar com a escravidão de pronto, né? Quer dizer, logo, sem um espaço de tempo, tá? E aí a gente tem também os escravagistas, e aí esses aí defendiam a escravidão, a manutenção desse sistema escravagista, tá bom? Então é nesse contexto histórico que o Castro Alves está inserido. E aí eu trouxe essas 2 pinturas para vocês. A primeira pintura é da Iracema. Você com certeza já deve ter ouvido falar nessa obra. A Iracema é conhecida como a primeira obra que mostra a origem da formação do povo brasileiro, que se dá pela junção de uma índia com um português, com um europeu. E aí a segunda imagem, ela retrata mais aí, pessoal, a formação aí das famílias. E aí você pode observar muitas crianças aí escravas nesse ambiente, as senhoras aí bem vestidas, enfim, a criança em um outro contexto, tá? Então é nesse momento que a gente observa que na pintura, na escrita, a gente começa a ter uma produção literária de denúncia social, tá? E aí o Castro Alves, nessa imagem aí que vocês observam, é o escritor. Ele nasceu em 1847,
em Curralinho, a cidade atual de Castro Alves, na Bahia, e morreu em 1871. Foi um dos últimos grandes poetas do romantismo no Brasil, quer dizer, quando a gente fala de romantismo, vem aí o José de Alencar e o Castro Alves, aí quando a gente fala dessa produção literária. Só lembrando que o José de Alencar, ele atua na produção de um romance indianista e não nessa poesia de denúncia social, tá bom? E aí sua obra, representa na evolução da poesia romântica brasileira um momento de maturidade e de transição. O que seria esse momento de maturidade e transição? Maturidade quer dizer que ela já está bem moldada, bem adaptada, bem adequada. E a transição por quê? Porque eu saio de uma produção literária mais nacionalista para uma produção literária de denúncia social. É tanto que logo após o romantismo, a gente tem o realismo e a gente consegue verificar na produção literária do Castro Alves esses vestígios, tá? E aí, vamos lá. A gente tem a maturidade. Essa maturidade aqui, a gente tem a apresentação da idealização amorosa. Lembrando que a produção literária do Castro Alves, embora a gente tenha um foco na poesia social, a gente tem outras obras também, tá? Principalmente nessa questão da idealização amorosa, que ele meio que quebra com essa ideia, tá? A gente tem essa maturidade aí do nacionalismo ufanista. Palavras diferentes. Professor, o que é isso? Nacionalismo, você já deve saber o que é, mas ufanista é aquele nacionalismo exagerado, quer dizer, eu trago a pátria acima de tudo, coloco ela lá em alto nível, em alto patamar, tá? Então, ele tem uma certa maturidade já em relação a isso. E aí a gente tem ele também nesse processo de transição, uma vez que a gente vai para o realismo, tá? E aí a gente tem qual a vinculação desse autor com a terceira geração do romantismo. Então, como a gente sabe, ou como eu já falei, essa vinculação ela se trata dessa poesia de denúncia social, que é abolicionista, e para isso eu trouxe um vídeo para exemplificar. Esse vídeo se chama O Navio Negreiro, e aí eu trouxe esse vídeo como? Por quê? Ele é declamado por um ator, e aí ele tem imagens do filme Amistade. Então, a gente vai ver um recorte histórico, mais a declamação do vídeo. Vamos olhá-lo? Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar.
tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais.
da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca-se pendão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Então, observa, pessoal, que a partir da leitura do poema ou da audição, como foi proposta nesse momento, a gente tem uma dualidade. Se, por um lado, eu tenho ali o negro africano na sua região, no seu país, né, onde ele se sente à vontade, onde ele é nativo, por outro, eu tenho aí ele nessa situação de miséria. Então, o que a gente observa? Que o Castro Alves, ele faz com que a gente se insira nesse local, ele leva o leitor até essa ambientação. Inclusive, ele tem outras obras que vocês podem observar, que eu acho uma maravilhosa, em que ele retrata aí como é a vida de uma escrava que é mãe, que tem que se condicionar àquela situação. Então, é uma produção riquíssima, maravilhosa. E aí eu trouxe uma questão para vocês comentada, tá? Essa questão, esse poema ele é um pouquinho mais diferente do que a gente acabou de ver no vídeo, tá? Vamos à leitura. Mocidade e morte. Eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde. A sombra fresca, da palmeira erguida. Pessoal, se você observar, voltando antes de a gente analisar a questão, a gente observa que essa temática ela é um pouquinho mais amorosa. Então, a produção literária do Castro Alves ela não vai ser somente abolicionista, como eu trouxe para vocês, embora o reconhecimento e a ênfase da produção literária dele seja essa, tá? Vamos lá o que a questão solicita. No trecho acima de Castro Alves, reúnem-se vários dos temas e aspectos mais característicos de sua poesia. São eles: identificação com a natureza, condoreirismo e erotismo. Pessoal, essa aqui é a nossa alternativa correta. Lembrando que o Castro Alves ele está inserido dentro do romantismo, tá? E por estar inserido dentro do romantismo, a gente tem essa exaltação da natureza. O condoreirismo eu já abordei aqui com vocês. E esse erotismo é aquela produção literária mais erotizada mesmo, falando do amor, do sentimento em relação à mulher. A letra B. Aspiração de amor e morte, sensualismo, erotismo. Essa aspiração do amor e morte é onde a gente tem o erro aí, na verdade. Porque isso aí tem a ver com a segunda geração do romantismo, que o autor não se insere, ele não tem essa produção, tá bom? Letra C, sensualismo, a aspiração do absoluto, nacionalismo e orientalismo, tá? Então, essa aspiração do absoluto não faz parte da produção dele. Letra D, personificação da natureza, e aí também faz parte da primeira geração, no entanto, a gente tem aí alguma presença, mas não tão específica. Hipérbole é uma característica da produção dele, vocês puderam observar no vídeo. Para você que não sabe o que é a hipérbole, é uma figura de linguagem em que eu tenho um exagero intencional, quer dizer, ele traz aquela linguagem de forma exagerada para despertar um sentimento ali no leitor, tá? Para que ele também se introduza nesse processo, nesse entendimento de abolição da escravatura. Sensualismo velado e o exotismo também, mas aí a personificação da natureza ela não é tão presente. E letra E ou E, aspiração de amor e morte, condoreirismo e hipérbole. No caso aí, novamente aparece a aspiração de amor e morte. A aspiração de amor e morte pertence novamente à segunda fase ou à segunda geração do romantismo,
que não é o foco do autor. E aí, gostou da aula? Gostou do poeta? Quer conhecer mais sobre ele? Você pode acessar a nossa plataforma, tá? Rever esse vídeo. Caso você queira anotar, rever, pausar, ver novamente, fica com a gente.